Agora sim, agora sim. Agora sim, o primeiro episódio oficial, que agora o nosso podcast tem nome. Primeiro episódio do O 1.1, episódio 1.1. Aquele lá é o prólogo, entendeu? Agora é realmente... É o projeto piloto, né? É o piloto, é verdade. Agora é realmente oficial o primeiro episódio do Podiário, que é o nosso, agora na nossa vertente Podiário CLT, que a gente vai continuar lendo as histórias que a gente encontrou aí no site Reddit, que vão ser histórias do cotidiano, do dia a dia, diariamente, né? Entendeu? E ao mesmo tempo que são histórias como se fossem relatadas no diário dessas pessoas, que a gente vai dar a nossa opinião. Eu sou Vi, essa é a Lau, e a gente tá trazendo aqui as melhores histórias da semana. Eu vou ler a primeira história, que o título é o seguinte. Foi postado num lugar que chama Trouxa, num fórum que chama Trouxa. E a história é: sou babaca por continuar no meu emprego? Sou homem 33. Estou em um emprego no ramo de autopeças por 2 anos e meio. Iniciei no estoque manipulando e armazenando peças de carro. Agora faço parte do setor administrativo. Cresci na empresa, porém com um grande detalhe. Mesmo salário desde o início, então você não cresceu. Ué? Você só mudou de função. Ele deve ter escrito errado. É um emprego que gosto, ambiente bom, chefe bom. Entretanto, todas as promessas de melhoria de salário não vingaram até hoje. Foram várias desde que fiz 1 ano de empresa. Voltei de férias em janeiro e, novamente, a mesma promessa, sempre com as mesmas desculpas. Depende dos donos, dos mais poderosos da empresa, aprovarem e tal. Eu sou babaca por ganhar o mesmo que qualquer outro funcionário do estoque, até mesmo os novatos, e trabalhar em um setor administrativo que as responsabilidades são bem maiores, problemas maiores a serem resolvidos, sendo que eu também sou um funcionário exemplar, não falto, não pego atestado, faço isso por quase 3 anos. Sou babaca por continuar no meu emprego? Sim. Babaca não, você é trouxa, não, né? Você é trouxa, porque ele perguntou, eu sou besta? Não, ele tá perguntando, sou babaca. Eu acho que a palavra que você usou tá errada. Tem várias palavras que poderiam ser, eu não tô tentando pegar leve, né? Você é bobinho, a pessoa tá se aproveitando. Eu sou o bad cop, não, você é otário mesmo, é isso. Não é que você é babaca, você é só besta mesmo. Tem o amor duro e o amor... soft. Como é que é o nome do... educação positiva. Educação positiva e educação Nutella e... Raiz. Educação eu ia falar raiz. Farinha. Tipo Nutella e farinha, tá ligado? Porque eu achei que ia ser alguma coisa de comer também. Porque tem aquele ditado que a gente conhece que é burro bom, carga nele. Isso aí, aprende, porque eu demorei um tempo pra aprender. Eu era a pessoa que sempre queria render muito na empresa, entregar muito. E aí, quanto mais você trabalha, menos você tem e mais eles cobram de você. Então, tipo, o cara que é mais ou menos... ele tá fazendo o trampo dele. Sim. Ele vai receber a mesma coisa pra fazer o trampo dele. E ele vai e faz, e você vai ser... Quando você parar de fazer esse a mais que você tá fazendo, eles vão te cobrar. Sim. Ah, não, mas porque antes você fazia. E o pior não é isso. O pior é que ele vai continuar fazendo esses trabalhos, sim, recebendo menos, trabalhando por todo mundo, e o cara que não faz nada ainda vai ganhar pra você o mesmo salário. É verdade, ele ganha. Não, e tipo assim, eu acho que o nosso objetivo aqui nesse podcast é fazer exatamente o contrário do que os outros podcasts de coach estão falando, que é tipo, você vai dar o seu melhor. Depende, pode ter empresa que te valoriza, mas assim, avalie muito bem se essa empresa te valoriza. Porque nesse caso, você tá dando o seu melhor e que você tá ganhando por isso, mais responsabilidade. Mais responsabilidade e nada em troca. E promessa falsa, né? Porque... O funcionário bom, o que ele ganha de recompensa é mais responsabilidade. E nada de salário extra. Sim, se tivesse acompanhado de um salário extra aí, você poderia tá ok. Mas, pelo amor de Deus, perceba o seu ambiente, perceba o que você faz e que essa vaga seria paga mais em outras empresas, né? Porque se você tá numa vaga sênior agora, o que eu imagino que você esteja, você estaria ganhando de acordo com o sênior em 90% dos outros lugares, então... eu acho que você devia sair fora mesmo. Essa fidelidade... Não sei se já saiu, mas se chegar esse vídeo até você, pula por fora. Essa fidelidade que você tem com o seu patrão, ele não vai ter com você, entendeu? Se tiver um corte de gastos, ele vai demitir quem ele precisar demitir. Ele não vai falar, o que o Lucas falou, quem vai ganhar promoção é quem puxa o saco, né? Sim. Não quem trabalha melhor. Essa é a realidade. Na verdade, promoção de dinheiro até, quem vai ganhar a promoção é a pessoa que exigir lá e que se impor também, entendeu? Tipo, tem outros funcionários que, como você, são importantes para a empresa
e que não deixaram isso, porque eu gosto de falar, parecido com esse ditado da Vivian, eu gosto de falar que qualquer pessoa, se você deixar, vai sentar em cima. Então, tipo, qualquer pessoa. Se tem um funcionário que tá trabalhando tanto quanto você e ele tá indo lá exigindo os direitos de receber um salário bom, senão ele vai sair para outra proposta, o chefe vai dar dinheiro para esse aí que tá ameaçando sair, que tá demonstrando que tem outras propostas, enquanto você que tá só lá aguentando ferro, é fácil, né, para ele, tá ligado? Então, tem que fazer, faz a sua função, mas não faz demais, é isso, faz o que tem que ser feito. Tipo assim, não para mais, eu acho que é isso. Procura uma vaga semelhante em outro lugar, que o salário inicial já vai ser melhor do que você tá ganhando. É verdade, porque se ele começou como estoquista, sim, uma vaga de ADM com certeza. E tipo, foda-se que você gosta do seu chefe. Próxima história, vamos lá. Eu sou babaca por querer trabalhar e meu namorado não deixa. Hoje eu recebi uma proposta de freelance. Vai ser apenas de domingo, no restaurante do meu tio, onde eu já trabalhei por uns 2 anos. Aí eu saí de lá e fui focar nos estudos. Eu, mulher 19, e meu namorado, homem 18. Eu falei com ele sobre isso e ele não gostou. Eu perguntei porque se ele iria se importar se eu fosse trabalhar. Ele disse que isso incomoda ele e perguntou se faria diferença. Eu disse que não faria. Eu só estudo, minha mãe não me deixa trabalhar em outros lugares, eu gostaria de trabalhar, vendo uns docinhos para comprar algumas coisas que quero, pois não gosto de ficar pedindo para minha mãe e ele não trabalha, vive de papai e mamãe. Mas ao contrário de mim, ele aceita isso e ele nunca tem dinheiro para nada, só quer viver de amor. Não sei se sou babaca em ir trabalhar no restaurante do meu tio. Fazendo massagem facial aqui, porque isso faz mal pra minha pele, entendeu? Isso faz mal pra pele, ouvir essas histórias. Pode começar. Eu começo? Pode começar. Olha, eu acho que tem tantas coisas, são tantas camadas. São assim, muitas camadas no nessa mais história. superficial, não, você não é babaca. E, pelo amor de Deus, não se enfie nessa situação. Você tem 19 anos e você já vai entrar numa situação que vai ser muito difícil de você sair depois. Porque, tipo, se você entrar num relacionamento que ele, pelo jeito, quer ser a pessoa que tem o dinheiro e que controla o dinheiro, vai ser uma situação difícil de você sair eventualmente, porque dinheiro é independência. Pobretão, né? Isso que é pior. Tipo assim, dinheiro... Não faz nem sentido. E essa é a outra camada também. Dinheiro é independência, então sempre tenha que ter o seu dinheiro para ser independente. Caso você queira não ter seu dinheiro e ser sustentado, pelo menos tem que ser uma pessoa que tem como te sustentar, né? Tipo... É isso que ela assim, se é isso que você quer, se você quer focar nos seus estudos e não quer trabalhar e ao mesmo tempo não dá pra você ser, seus pais não conseguem te bancar, não querem te bancar nessa situação e você quer que um namorado te banque, encontre um que consiga te bancar então, né? Ou você fala pra ele, meu querido, se eu não vou trabalhar, então você trabalha pra poder a gente ter dinheiro, né? E dá pra ver que ele é muito infantil também, né? Sim. Porque ele tá com 18, né, que é uma idade muito novinha. Mas ele também não tá pensando no futuro, sabe? Ele tem uma namorada e ele não tá pensando em fixar e não, vamos correr atrás, vamos do que é nosso. construir alguma coisa pra gente. Ele só não quer trabalhar, porque ele vive dos pais sustentando ele, como ele também não quer que a namorada dele conquiste as coisas, entendeu? Sim. Então, tá totalmente desalinhado. É isso, se você... E, mano, se você fosse uma pessoa igual ele, que tá, tipo, não tá pensando nisso, quer só viver... cada dia de cada vez, deixa a vida me levar, a vida leva eu, até beleza, tem que encontrar uma pessoa que seja compatível. E não é o caso de vocês, porque você quer estudar e pensar no futuro e tudo mais, e você tá dizendo que ele não é assim. Então só por isso já é uma incompatibilidade. Já é uma red flag, na verdade, né? Então, porque é uma pessoa que não quer nada com nada. Uma vez, você não é babaca, você é bobinha, entendeu? Você tá inocente, você precisa parar de ser tapete. Muitas pessoas começando a vida agora, né? A gente tá aqui pra falar isso. São inocentes, cara. Aprende agora antes de ter que aprender com mais uma surra, entendeu? E ela tem que prestar bem atenção sobre isso daí, porque se ele tá... Como posso falar? Se ele tá ficando incomodado por ela sair pra trabalhar, quem garante que futuramente, caso, né, eles tenham um compromisso longo, ele não comece a não querer nem que ela saia de casa. Sim. Tudo começa isso em algum já lugar, é controle, isso já é controle. É muito, pelo que eu percebi da história,
ele é bem autoritário. Isso já demonstra. Verdade. É uma bandeirinha vermelha, né? É uma red flag, A gente tem que ter uma falei. red flag aqui pra poder balançar. É uma red flag. É um sinal vermelho aí, entendeu? Já de alerta de uma pessoa controladora, entendeu? E isso vai piorar. É o que eu tava falando também. Que controle financeiro é um jeito muito comum de estabelecer controle sobre uma pessoa, porque se só eu tenho dinheiro, você precisa de mim para comprar comida, para pagar seu aluguel, para, tipo, você vai me largar como se eu que banco a sua vida, entendeu? Então tem que não cair nessa arapuca. Se fosse um sugar de respeito, né? Mas nem isso, é só um moleque. É só um moleque que vive dos pais. Gente, faça uma poupança, faz ele depositar dinheiro mensalmente na sua poupança e você guarda, entendeu? Porque se você quiser largar seu sugar um dia, você também tem que ter meios para poder sair de qualquer situação. Então, assim, de qualquer maneira, preserve sua independência. É isso, larga esse cara aí. É. Não vai dar em nada. Eu posso. É que a gente tá sem os comentários hoje, mas eu aposto que o pessoal do Reddit deve ter dito as mesmas eu acho coisas. que a gente tá fazendo um bom trabalho em falar pelo Reddit aqui. Mas no próximo episódio vai ter os comentários. E talvez as atualizações e tal. Mas a gente é estudado no Reddit. Porque sempre que eu pego uma história assim e eu leio na minha casa, eu tô certa junto com o pessoal dos comentários. Então é isso. Tipo assim, acho que nunca aconteceu de eu não falar, de eu não pensar o sensato, né? O certo. Então a gente já é bem letrada no assunto Reddit. De dar opinião na vida dos outros. Conseguimos reproduzir os comentários do Reddit. Vamos lá, próxima história. Number 3. Eu sou o babaca por não querer pagar de humilde? Gente, aí, esse aqui foi postado no negócio de eu sou o babaca mesmo, sabe? Na história. Que aí a gente julga se ele é o babaca ou não. E aí, tem, tipo, o resultado, né? Isso que é legal do Reddit, porque você vota se a pessoa é babaca ou não. Esse aqui, não, eu vou deixar o resultado pro final. Mas tá, vamos lá. Eu sou o babaca por não querer pagar de humilde? Eu sou babaca por isso? Eu tava discutindo em um grupo de programação sobre as exigências da profissão. Nele, haviam muitas pessoas novas e leigas querendo entrar. E nisso se levantou uma discussão nada legal. Eu e algumas pessoas da área estávamos defendendo o quê? É inviável tentar aprender sem um computador, que é mais barato que um celular às vezes, se você for usar só para programar. Isso é óbvio, né? Tipo, oi? É inviável sem saber inglês, ou pelo menos saber traduzir os conteúdos, ok? É inviável se não gostar de estudar constantemente. Faz sentido. Isso foi motivo para sermos chamados de arrogantes e exigentes, elitistas e coisas do tipo. Mas assim, é meio que o básico. Eu defendi essa posição bem firme, mas estou com medo de ter apenas sido arrogante com quem não sabe inglês e não tem computador. Eu falei coisas como, tem que saber inglês, não adianta eu falar que não para maciar o ego. Aí depois tive que mudar para, tem que saber pelo menos traduzir inglês e pesquisar por si próprio. Não adiantou. Ainda continuaram me chamando de elitista, arrogante e prepotente. Sinceramente, é uma profissão. Profissões têm exigências. LOL. LOL. League of Legends. Pra mim, não é o babaca. Esse foi o resultado. Não é o babaca. A votação que a internet decidiu que ele não é o babaca. Assim, eu concordo que ele não é o babaca, mas eu acho que de tudo que ele mencionou, talvez eu tenha uma pequena partezinha que eu discorde e acho que poderia ser melhor colocada. Ele corrigiu depois, mas talvez eu acho que pode ter soado um pouco babaca e deve ter sido aí que é o elitista. Porque assim, sem um computador, não tem como mesmo. Como é que você vai aprender a programar? É tipo, eu vou aprender a escrever sem um computador ou uma caneta, sem nenhum meio para escrever. Vou imaginar aqui na minha cabeça eu escrevendo. Vou ler livros sobre como escrever, mas não vou de fato escrever. Não faz sentido, entendeu? Então, você tem que ter um computador, beleza. Mas o negócio de saber falar inglês, eu acho que não... Você precisa saber traduzir. Mas não falar inglês, porque falar inglês é uma coisa muito complexa para você falar que você precisa saber falar inglês para ser programador, entendeu? Ou para começar a aprender programação. Porque o Google Tradutor tá aí e, tipo, agora você consegue até apontar uma câmera e traduzir, pesquisar, copiar e cola, deixar uma outra tela, sei lá. Tipo, acho que essa aí é a única parte que talvez ele tenha sido um pouquinho bruto. Não, eu acho que ele acertou em todos os pontos, sinceramente, porque eu já fui da área de TI, né? No começo da minha carreira aí eu fui de TI, acabei não seguindo, mas trabalhei na área, né? E aprendi programação. E são coisas, assim, essenciais. É como ele falou, é uma
profissão, é uma vaga e todas elas têm exigências, né? Tipo, não dá pra você querer ser médico da pura boa vontade. O que acontece no mercado de TI? Nós não precisamos ter uma faculdade, necessariamente falando, se você estudou por conta própria e você é bom no que você faz, entendeu? A faculdade é um plus, mas ela não é uma obrigatoriedade para alguém te contratar na área de TI. Mas assim, não dá para você esperar caridade de uma empresa. Então, tipo, você já tem que chegar pelo menos sabendo. Agora, a pessoa chega lá, se aplica pra vaga, não tem um computador. O inglês eu acho super importante, porque para quem estudou na área, é muito raciocínio lógico. Você entender pelo menos o básico de inglês ajuda você a entender a lógica por trás de um código. Em vez de você só decorar o que cada palavra significa, você consegue conectar elas de uma maneira mais fluida. Então, mas a que ele falou é que isso são exigências. Eu não acho que saber falar inglês é uma exigência. Porque assim, por exemplo, eu tive um amigo que era meu vizinho, que ele se formou em ciência da computação na Unesp, né? E ele foi, assim, o primeiro contato, quando eu era pequenininha, que eu tive de uma pessoa fazendo código, assim, sabe? E eu lembro que eu sou 4 anos mais nova que ele, e eu falo inglês. E eu via pelo jeito que ele falava que ele não falava inglês. Ele sabia o que as palavras ali que ele usa em código significavam, porque ele já estava muito acostumado a usar os códigos, né? Mas, tipo, se você fosse botar ele para entender um texto em inglês, ele não ia entender. Ele ia entender uma palavra ou outra, mas ele não ia entender. Você pedir para ele escrever ou falar inglês, ele também não vai saber. Então, tipo, isso é falar inglês. Falar inglês não é só entender o significado de algumas palavras. Não, mas é porque, assim, o nível básico, ele é básico de comunicação, né? Pra mim, pra você ser da área de TI, pelo menos o nível básico você tem que ter. Que é um mínimo ali de understanding de palavras mesmo, pra você entender o contexto desse código, né? Então, mas ele não falou que Dessa você lógica. precisa de um inglês básico, pelo menos. Ele falou que você precisa saber inglês. Que acho que isso passa um Talvez ele entendimento se de não expressou ser um pouquinho tão mal, básico, sabe? mas eu acho que é importante ter, sim, pelo menos um básico do inglês. Acho que era isso que ele quis dizer, né? Conhecendo essa questão. Então, básico de inglês precisa, o computador precisa. E qual que foi o terceiro? Estudar constantemente. Estudar constantemente com todos os outros. É essencial. Porque a área de TI, ela muda a cada semana. A cada semana é outra coisa. Sim. Sai uma coisa nova, aquilo que você estudou já era. Então é uma profissão que você tem que estar em constante atualização. Exatamente. Sim. Não, esses outros dois eu concordo 100%. Mas o negócio de saber inglês eu acho que já não. Eu concordo, Porque eu concordo. Assim, por exemplo, na faculdade tem gente que... Muita gente está se formando aí em ciência da computação. Durante a faculdade, essas pessoas não vão sair de lá sabendo falar inglês. E eles vão sair sabendo, né, trabalhar com ciência da computação. E eles não necessariamente vão sair sabendo falar inglês, entendeu? Então eu acho que, enquanto um médico, por exemplo, você falou, ele não vai saber na boa vontade. Tudo que ele precisa para ser médico, ele vai aprender na faculdade. Então, mas aí foi o que eu falei, essa questão da TI não é uma coisa que necessariamente você precisa de faculdade, coisa que no médico, quando você é médico, você necessariamente precisa de uma formação. Como a área de TI ela não tem essa segregação, esse cara tem faculdade, ele sabe, esse não, eu acho que é importante ter uma base. Mas é esperar muita boa vontade da empresa querer te contratar só porque você quer ser programador, né? Porque não, mas é sobre aprender mesmo, porque o cara falou, é inviável tentar aprender sem um computador. Então é sobre aprender para entrar na área mesmo, entendeu? E não necessariamente... já para se aplicar para uma vaga de TI, entendeu? É para entrar na área de TI, fazer uns freelas, pá, sei lá. Não é o babaca, pra mim. Não é o babaca, mas assim, talvez um pouquinho prepotente. É porque assim, a gente tá ouvindo também ele contando. E do jeito que ele contou, eu já achei que essa coisa do precisa saber inglês pode pagar meio mal, porque é o Mas que ele mudou, como é que ele falou depois? Depois ele falou, ou pelo menos saber traduzir os conteúdos. Aí eu concordo, perfeito. Ele disse que ele quis dizer, o básico você pode saber a tradução de uma palavra, entendeu? Que paste é colar. Você não precisa saber, sei lá, que paste também é macarrão. Isso sim é saber falar inglês, entendeu? Mas enfim, próxima história? Próxima história. Nextizada. Nextizada. Quem joga LOL sabe. Ou qualquer jogo, né? Ou quem é fã do Next Stage. Putz, eu não peguei daí, não. Quando eu falo Nextizada, eu tô falando do Next Stage, nosso famoso Alanzoca Ferreira, o maior...
Eu sou babaca por não querer que minha namorada vá de carona pro trabalho? Sim. Leva ela, então, dá um carro pra ela. Boa tarde. Eu, homem 21, recentemente comprei um carro e tô namorando uma mulher de 27 do meu trabalho. Ela antes ia de carona com outra colega antes de nos conhecermos. O carro dela é um Polo dos mais atuais. Mas... já tô sentindo a vibe daqui, cara. E o meu é um Uno 95, Não, quadrado, cara, sem porta, sem cinto de segurança, com eu já até sei o que ela vai escapamento falar, estourado. cara, mano. E eu li um parágrafo da história. Será que vai ser Eu li um isso? Vamos parágrafo ver. da história, eu já sei o que ela vai responder. Mas mais ou menos, ó, dela é um Polo atual, ok. Nem sei o que é um Dá. Polo. É sedã? Não, ele é hatchback, né? Conta como hatch. Ah, então nenhum dos dois tá. Tá igual. Mas mais ou menos uma semana e meia, eu comprei um Verona GLX 1992. Eu não entendo de carro, mas só pelo 1992. Não, Verona ainda, né? Deve ser um Polo Mano, 2018. pior que o Verona, vou falar, o Verona não é um carro feio, não é um carro feio. O Uno é pior. O Qual? Uno quadrado é pior. Ah, o Eu Polo coloquei o não é- 2018, né? O Polo não é tão bonito também, então tá meio que tudo igual. Não, mas pelo menos tipo, tem mais quesito de segurança e tal, né? Ah, é. Tipo, querendo Eu ou não, gosto que é de mais segurança. atual. Eu gosto de segurança. Tipo- O Verona provavelmente não tem nem cinto de segurança, porta, banco de trás, piso no chão, Pera o aí. motor esquenta, você fica 2 horas na beira da estrada esperando voltar a funcionar. Eu não gosto dessa sensação. Então, mas mais ou menos uma semana e meia, eu comprei um Verona GLX 92 e propus para eu ir buscar e levar ela até em casa de carro, para a gente poder passar mais tempo junto, já que durante a semana é impossível. Mas ontem ela falou que é melhor ela ir com a colega dela, porque acho que é melhor, pois o meu carro é muito baixo. Ele não é rebaixado, o carro é original assim. Oxi. E o Polo é mais confortável de andar. Fiquei um tanto ofendido, confesso. Não quero fazer tempestade em copo d'água por isso. Mas não sei se estou exagerando, porque meu último relacionamento acabou por briguinhas bestas e não tô a fim de entrar em mais um e ficar discutindo. Mas acho que ela deveria pelo menos aceitar uma gentileza minha de buscar ela no trabalho. Eu sou babaca por não querer que ela vá de carona com outra pessoa, mesmo eu tendo um carro e morando perto. Olha, me surpreendeu, assim, porque eu acho... Existem muitas questões aí. Eu acho que ele é babaca por ficar chateado? Não. Eu acho que faz sentido ficar chateado. Eu acho que eu ficaria chateada também. Porque, assim, apesar de eu não gostar muito de carros que não tem porta, não tem teto e não tem cinto de segurança e foram feitos antes de eu nascer, eu ainda sou grudada com a minha namorada. Então, tipo assim, eu ia preferir ir com ela num carro que foi feito antes de eu nascer do que com outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tipo, talvez ela também goste desse momento que ela passa com a amiga dela, tipo, porque namorado você normalmente vê sempre. A sua amiga, talvez você já tenha uma rotina com ela que você gosta, você já E às faz vezes você isso, quer conversar você já coisas faz com isso ela, desde né? antes de conhecer ele, sabe? E assim, acho que o bacana seria talvez dividir, algumas vezes ele busca, algumas vezes ela, porque, e também tem outros quesitos que eu gostaria de saber, tipo, o carro dele tá com todas as conformidades de segurança, ele dirige de uma maneira que, tipo, ela fica confortável em estar no carro com ele, porque às vezes ele também corre, ou ele tem, sei lá, algum jeito de dirigir que ela não gosta. Tipo, ele tá... Mas aí iria dela também comunicar isso, né? é. Tipo, eu não gosto que você dirija rápido, me deixe seguro e tal. né? Ou tipo, seu carro não tem cinto de segurança, eu não quero andar Não, por isso. Verona tem. O que ele falou... Não, mas é que às vezes o carro é velho, quebrou o cinto, sei lá. Não é o problema do carro não ser fabricado com cinto. Mas assim, eu acho que eu entendo ele ficar chateado. Ele não é o babaca por estar chateado, mas também não acho que é caso de término, entendeu? Então, tipo, é o que ele falou. Não precisa fazer uma tempestade em um copo d'água, mas uma chuvinha num copo d'água dá pra fazer, entendeu? Por causa disso. Só pra falar, ó, a ideia é a gente passar mais tempo juntos. O que eu acho que pegou, não foi pela questão só dela falar não, mas pela questão dela comparar
uma desculpa pra não ir. Uhum. Em vez de ela falar Porque ela negou, não vou. o que de fato tava incomodando ela, né? Então, assim, ela comparou o carro dela, que é muito mais novo, Confortável. confortável, e o Verona, ele tem a mesma altura do Polo, porque o Polo é um carro baixo, assim como o Verona também. Esse negócio de ser baixo também eu não entendi direito. Tipo, ela é muito alta, é Ou foi muito só uma grande. desculpa mesmo. Então, tipo, ela é muito grande, ela tem problema no joelho e na hora de entrar no carro baixo dói o joelho dela. Tipo, a gente precisa de um contexto maior. Uai. Eu tinha um Civic, negócio muito Civic. E dava dor no joelho pra entrar. Então, todos meus amigos adoravam andar porque é um carro muito confortável, mas todo mundo falava que reclamava era baixo. na hora de entrar e sair, né? Porque, caramba, parece que a pessoa tá lá e Você tem que ela vai fazer sair, parece que vai sair Você tem que fazer no agachamento pra poder entrar no carro, que ele era bem baixo. Você senta no chão, mas não senta no banco. Exato. Isso. Aí você vai sair tem guia, né? A pessoa que vai sair da direita já dá de cara na guia, assim, fala, meu Deus, mano, maior trabalho pra abaixo do nível do mar o carro. Mas assim, eu acho que é preconceito dela com o modelo mesmo, ser antigo e tudo mais. Até porque, vou dar um exposed aqui, ó. A Lau nunca se incomodou de andar no meu Civic 99, né? Eu não tô mais com ele, mas nunca se incomodou. E eu entendo que esse menino, ele começou a vida agora, porque ele tem só 21 anos, então ele não deve ter dinheiro para um carro, um Polo atual, entendeu? Ou qualquer outro carro atual. E aí ele pegou um Verona que era o que cabia no orçamento dele. E aí eu vendi o Civic e falei, vou pegar um carrinho econômico, barato, manutenção barata, só para andar, né? Pensei em quê? O tanque de guerra, a nossa máquina, que é o Uno quadrado. Falei, meu, isso daí já vi deixar Ranger no chinelo já, em trilha. E aí falei, vou pegar um Uninho, manutenção barata, econômico, tanque de guerra. Aí eu falei pra ela, lá, vou comprar um Uno quadrado. Lá, você não apareça com esse carro na frente da minha casa, senão eu não entro. Senão não entro, jamais eu andaria no Uno quadrado. Falei, gente, que é isso? Gente, então, é muito feio, Lá na minha casa tinha uma Brasília abandonada que ela ficava parada lá, sabe? Aquele carro que é velho, que bateria riou há 1000 anos atrás e existe um apego e fica na garagem para sempre. Era esse carro aí. E aí várias gerações de gatos pariram dentro daquela Brasília, entendeu? Então, essa é a ideia que eu tenho. E outra, eu morava com um amigo meu que o carro dele nem era da idade de um Uno quadrado. Era um Palio. Shout-out aí pro meu amigo Pedro, do Palio. Que assim, já passei... Era o Palio Bolinho dele, Palio Bolinha. Palio Bolinha. Já passei mais de um apuro com esse carro. Não, mas é porque eu tenho uma defesa... Carro, não sei o que lá. Ele não foi o problema do Palio. Eu gosto de carro que tem seguro, eu gosto de carro que tem manutenção. Não foi o problema do Palio, é que o Pedro não cuidava do Palio dele. Isso eu já vi. Pedro, shout-out aí pra você, não cuida do Palio e fundiu o motor. Esse corte pro Pedro. Fundiu o motor, porque já tava secando a água faz tempo e ele não foi resolver. É óbvio que o motor ia Eu não gosto explodir. de carro que me passa a impressão de que eu vou ficar presa no meio da estrada por 2 horas. Mas se for, por exemplo, um carro antigo, vamos colocar um Uno. Não, o Civic dela era bem cuidado e era de 98. Tá, um carro antigo, só que bem cuidado. Inclusive a gente fez duas bate-volte de Londrina, Civic 99, 1.200 km. E eu achava ele lindo também, além de tudo, entendeu? Então nós temos o exemplo da Lau. Só não sei velho, legal. Tanto que eu achei o Verona ok. Só que aí a menina talvez não ache um carro velho ok. Ela gosta de um negócio atual. Ela olhou, eu vou andar nisso aí? Jamais. Mas aí jamais. eu acho mas ela deveria ter falado, Até mesmo por ela ter assim, não que o Polo seja um carro tão caro, mas nos dias de hoje, como tudo tá caro, ela tinha uma condição. Provavelmente a condição dela era bem melhor do que a dele. E ela já tem 27 anos, né? Financeira, né? Então a condição financeira de alguém que já tá no mercado dos 18 aos 27 é diferente de quem tá dos 18 aos 21, né? Sim. Paia da parte dela. Acho que temos um Edit. Temos um Edit? Eu quero saber o Edit. Porque eu tive algumas dúvidas que eu quero saber. Vamos ver se ele respondeu as suas dúvidas. Edit, eu assumi que foi um exagero. Não dei informação do carro porque achei que não seria algo de tanta relevância nos comentários. Relevância nos comentários. Mas não é uma lata velha. Ele é uma herança de um parente que cuidava muito bem do carro e o mesmo tá sim inteiro e original. Não tem placa preta, mas tá inteiro.
Tá falando que não tá caindo aos pedaços, isso daí já vale pontos. Então aí essa desculpa dela de falar, não, esse carro vai me passar tétano, já não conta. Então aí eu acho que é paia da parte dela, assim, tem o direito de ficar chateado, mas ela também tem o direito de não querer. Se o resto do seu relacionamento for de boa, fala pra ela, explica pra ela que... E também, assim, você falou, eu acho que é mal educado da parte dela, tipo uma coisa assim, ela recusar uma gentileza que eu tô oferecendo. E acho que não é nem nesse sentido, porque ela não precisa dessa gentileza, ela já tinha carona pro trabalho, entendeu? É mais na ideia de querer passar tempo junto. Então, acho que é mais nesse caminho que você tem que ir, entendeu? Eu acho que é mais não essa de, tipo, ideia. eu estou te fazendo um favor. É pela gente. Eu sei que você tá bem confortável, o outro carro tem ar-condicionado e tal. Mas, tipo, você não quer fazer esse esforço de vez em quando pra gente poder passar mais tempo juntos? Então, acho que é pensar nisso. Eu acho que é isso mesmo. Ou às vezes é o que a gente falou, é um momento ali que ela tem pra conversar com a amiga, porque às vezes é uma coisa que ela não quer necessariamente falar com o namorado, ela quer falar pra uma amiga. Às vezes ela gosta da rotina que ela tem desde antes de conhecer ele. Então acho que o meio termo é o ideal, ou se é o sentar e conversar, se o problema mesmo é, eu não gosto de carro velho, pra mim não dá. Conversar aí, às vezes, se eles estão construindo um relacionamento juntos, dele vender essa Verona, ela ajudar a investir dinheiro e eles comprarem um carro mais atual. Juntos. Pega o dinheiro da Verona, o dinheiro dela e compra um carro atual. Se a ideia é usar junto todo dia, basicamente vai ser um investimento que vale a pena. Então é isso. Vocês estão juntos pra não saber, é uma babaca, mas... Não. Ela também não. Ninguém é babaca ninguém é uma babaca, é isso. Não tem babacas. Aí agora... Acabou de imagem? Nós vamos para a nossa última história da semana, não, mas foi muito rápido. Não foi rápido, então, pessoal. Eu achei que eles foi vão muito ficar legal com saudades, hoje. eles vão ficar com saudades. Vocês gostaram? Eu tô me divertindo. Eu gosto. Give it to me, baby. Então, última história. Vamos ver se essa Give it to me, vai gerar controvérsias, que nem a TI. Sou babaca por ir à confraternização da empresa? Boa noite. Não. Sei lá, talvez. Não sei. Boa noite. Eu, homem 25, e minha esposa, mulher 25, estamos discutindo, pois eu comentei que quero ir na confra da minha empresa. Sou PJ. Confra. Ele é da Faria Lima. Ele escreveu a confraternização, mas eu sou Faria Lima. Entendi. Eu coloquei o meu toque. Quero ir na confra, da minha empresa. Eu sou PJ e vai rolar no ano que vem. Ela disse que não se sente confortável comigo viajando para outro estado. Entendi. Para ver os mesmos líderes que eu conheci ano passado. Eu digo que, apesar de ter conhecido os meus gestores e líder da empresa, acho importante manter o contato cara a cara. Trabalho remoto. É verdade. Para fazer um networking, trabalho com consultoria e, às vezes, uma amizade certa pode me dar um trampo a mais. Para contexto, ela não pode entrar na confraternização, pois a empresa proíbe que não colaboradores participem. Ofereci de levar ela para pelo menos pro hotel. Era isso que eu ia falar. Mas não dá para ela, pois é no meio da semana e ela não conseguiu folga. Eu iria viajar na noite do dia anterior, 8 horas de ônibus mais ou menos, e chegaria na manhã do dia seguinte à confraternização. Na última vez que fui, acabei esquecendo de responder uma mensagem dela. Acredito que isso não deixou ela confortável. Ela já sabe desse post e escreveu junto comigo. Tô no celular, então pode não estar tão bem formatado. Edite depois. Deixa eu ver se o edit é importante. Edite. Adicionando algum contexto. Temos momentos em que saímos sozinhos com o nosso próprio círculo social. Vale ressaltar também que essa confraternização é em um bar. Ok. Não, eu achei... Primeiro, eu achei muito moderno esse casal. Que eles estavam discutindo por algum motivo e falaram, vamos postar no Reddit, então, pra ver uma opinião. Porque realmente, às vezes... Você chega num impasse. Você chega num impasse... E aí cada um só quer defender o seu lado e, tipo, você pegar opiniões de terceiros que não estão inseridos na relação, ajuda. Eu acho que ajuda. Eu achei muito bacana, moderno, porque ele falou, ela sabe do post, a gente tá escrevendo junto aqui, a gente quer saber. E aí é bom porque ele também não vai escrever de um jeito que é puro o lado dele. Ela tá lá. Ela tá, não, mas isso aí... acrescenta que é num bar, porque isso aí importa pra mim, tipo assim. Tipo, e que você não respondeu aquela mensagem lá na última confraternização e tal. Mas eu... Entendo o lado deles, sabe? Mas eu acho que ele deveria ir, sim. Porque, assim, a parte dele ele fez. Ele ofereceu, tudo bem que você não pode ir na confraternização, mas a gente vai, você fica no hotel, estaremos lá juntos, mas ela não pode por questões de trabalho, né?
Eu gosto muito de confraternização de empresa, principalmente ainda mais que ele é home office, então são pessoas que ele lida online. Você fazer uma confraternização ali ao vivo e você tá fora do ambiente de trabalho, você poder ver quem são as pessoas por trás daquelas máscaras de trabalho, eu acho super importante. Então, eu acho que ele deveria ir sim, ainda mais porque são eventos que acontecem de vez em nunca na empresa e geralmente eles são bancados pela empresa. Então, Sim. é um rolê legal que você não vai gastar nada. E eu acho que eles já devem ter um tempo de relacionamento aí, porque eles devem morar juntos, né? E confiar um no outro. Eu acho que é só ele se atentar mais nessa questão. Ó, se da última vez que te incomodou foi não ter respondido, eu vou me atentar e prestar mais atenção nessa questão, já que te incomodou tanto. E sempre que você falar comigo, eu te responder, entendeu? Acho que é isso, né? Sim. Eu acho que uma coisa interessante de pontuar, ela tava falando, vai ser um rolê legal, pago pela empresa e tal. Essa parte daí, se fosse só por isso, eu entenderia muito o lado dela de se incomodar e falar, tipo assim, não me sinto confortável e não vá. Porque eu acho que dentro de um relacionamento, a gente tem o direito de tipo, vetar coisas assim. E falar, tipo, ó, bar, balada, sem mim, eu não gosto. Não concordo. E ok, mas nesse caso, é uma oportunidade profissional. Eu acho que tem que pegar muito nessa tecla também, entendeu? Porque, verdade, tipo, se eu não olhei fosse por esse só, lado. é uma festa e é legal e vai ser de graça. Tipo, vai ter outras oportunidades. A festa, tipo, vai ter outra oportunidade de ir numa festa aqui, perto, que eu vou junto com você. Mas a questão do networking é muito importante. É importante. Porque eu acho que seria legal você usar isso tanto como argumento para ela, quanto para ela que tá ouvindo ou lendo os comentários, refletir sobre. Isso é um investimento para os dois, entendeu? É verdade. Tipo, eu vou deixar ele ir, eu vou tratar comigo mesma a ansiedade que eu fico enquanto ele tá longe e tudo mais, e vou trabalhar na minha confiança com ele, para poder ficar tranquilo com isso, porque esse networking é um investimento pra gente. E é o que ele mesmo pontuou, que conhecer a pessoa certa, fazer amizade com a pessoa certa pode dar muita oportunidade. E é isso. Então, eu acho que é pensar por esse lado, de que não é que ele tá fazendo por... Nossa, vai ser um prazer estar longe de você por 1 dia e meio, 2 dias. É porque é trabalho, entendeu? Eu não tinha nem pensado por esse lado. Você pontou uma coisa muito importante, que o networking, ele é muito importante. É aquele que a gente estava falando lá na primeira história. Às vezes não é a pessoa que trabalha bem, que trabalha mais, que vai ser promovida. É que é a parça. É a pessoa que é parça. Então, tipo, quando acontecer uma promoção, por exemplo, no emprego dele, ou até um corte de gastos, quem ele vai cortar da empresa? O cara que não vai nas confraternizações, que ele nem sabe quem é, além do que ele vê no home office ali, né, no virtual, ou o cara que vai lá e, puta, ele conheceu a história do cara, às vezes, em outra oportunidade, conheceu a esposa, ou o marido e tudo mais. Não, e vai ter uma amizade muito maior, né? Vai enxergar como uma pessoa. E no caso dele, mais ainda, porque pelo jeito ele não trabalha, tipo, numa empresa, assim, e ele é meio que autônomo, pelo jeito. Porque ele falou, trabalho com consultoria e às vezes uma amizade certa pode me dar um trampo a mais. Então é mais ainda. Porque ele provavelmente faz consultoria para várias empresas e fazer amizade com um cara de uma empresa que trabalha para uma empresa, que é dono de uma empresa certa, pode ser o cliente que ele estava precisando. Consultoria é muito networking, entendeu? É muito networking. Muito. É porque, tipo, que nem eu sou musicista, né? E principalmente no meu mundo, é muito importante você estar presente nos eventos, você ser visto, né? E é isso que ele tá falando. Às vezes é um evento que você vai, que a pessoa certa tá lá e te abre um leque de oportunidades. Então, se ela não gostar que eu vá em festa, coitada, né? Porque eu só faço festa. É fazer as pazes com isso. E se pra ela... se ela falar, não, pra mim isso é um limite absurdo e não sei o quê, aí é reavaliar a situação de vocês, assim, porque se a sua carreira, né? Se a sua carreira é uma coisa que é muito importante pra você e você genuinamente acredita que participar desse tipo de evento é muito importante pra sua carreira, então aí tem que talvez procurar alguém que esteja alinhado com isso, mas eu acho que nesse caso dá pra resolver. Não, dá pra resolver, eu acho que dá pra resolver conversar. Tranquilo. Pela história... parece que os dois eles têm um relacionamento bem transparente, né? Bem transparente. Então, bem moderno, né? Porque eles foram pro Reddit. Então, assim, eu acho que na questão dela, deve ser mais por insegurança, mas mais por parte dela do que por ele, sabe? Sim. Então, porque pelo que ele colocou assim, aí na história é tudo dito, tudo às claras, tudo transparente, então...
Ele parece ser um cara bem tranquilo, Bem né? Não sossegado, sei se a questão seria... Às vezes é ciúmes, né? Às vezes vai ter alguma mulher parece ser e ciúmes, tal. né? Tipo, E tipo, insegurança. vai Não ser num ciúmes, bar, vai mas ser num bar. insegurança. Ela pontuou Insegurança. isso também. Vai ser Sim, num tipo, bar. ele demorou pra responder por quê? Ele tava fazendo o quê? Tipo, Tava falando com provavelmente alguma coisa quem, assim. entendeu? E Essa aí também piranha. é um contexto que a gente não tem, né? Talvez vocês já tenham tido algum problema na vida e de casal de vocês, de algum problema de... Ou de outros. Entendeu? Às vezes, sei lá, às vezes é você já encontrou uma conversa terapia. com o ex, às vezes tem alguém no trabalho dele especificamente que você não gosta, que vai estar lá. Tudo isso aí, tipo, comunicar entre vocês, entendeu? Porque talvez até fazer uma reflexão dela mesma, por que que eu não quero que ele vá, o que que eu sinto que pode acontecer lá, o que que sobre isso me incomoda. Eu tenho medo dele morrer, eu tenho medo dele ficar bêbado e me trair, eu tenho medo dele me trair sem estar bêbado mesmo, eu tenho medo de, sei lá, ele ser assaltado, sequestrado, esquartejado. Porque cada uma dessas coisas vai ter uma solução para o que você tá sentindo, sabe? Se fosse eu no rolê e eu demorasse pra responder ela ia me mandar assim, tá falando com que piranha? É mentira, gente. Eu não sei quem é essa Lau que ela fica falando. Deve ser uma outra com o mesmo nome. Aqui pode ser Laurie, né? Laura, Lauane. Deve estar confundindo. Deve ser uma Laura, né? Quem é a Laura, Vi? Mas eu acho que eles vão se acertar, parecem ser um casal muito tranquilo. E é só pontuar. Realmente, comunicação. Sentar e conversar. Nada extremamente tóxico. Não, hoje casos bem tranquilos, na verdade. Tipo, interessantes, mas nada absurdo. Semana passada dei um choque anafilático no meu colega de trabalho. Chefe de sexo oral no meu chefe, tá ligado? Porque eu sou mãe solo. Hoje essa semana foi tranquilo, foi tranquilo. Olha, uma bônus. Essa vai só bônus? Essa vai só pra quem é inscrito no nosso canal. Rapaz, essa é história bônus. Sou babaca por não querer seguir a empresa do meu pai. Sou 17 masculino. No Instagram? Seguir, continuar trabalhando lá. Seguir vida. Seguir carreira, isso. E, tenho 17 e faço 18 esse ano. E com isso termino o ensino médio e aí vou ter que me virar na vida. Meu pai é empresário e já teve muitas empresas e ideias que deram errado. Desde fábricas de vassouras até os dias atuais que ele tem uma de reciclagem. E mesmo com tudo isso, muitas vezes passamos por dificuldades do caralho. Estamos em uma agora. E praticamente o dinheiro que ganhamos sequer dá pra encostar e já some tudo em menos de uma semana. Às vezes menos, isso para pagar contas, funcionários, dívidas, etc. Sempre odiei isso e não teve um único momento na minha vida, pelo que eu me lembre, que estivemos 100% ou não devendo para alguém ou tendo o risco de perder tudo em um piscar de olhos. Não é como se meu pai fosse burro ou algo do tipo, ele realmente tenta fazer tudo dar certo. E deu há uns 20 anos atrás, só que por conta de muitas coisas acabamos perdendo quase tudo e estamos praticamente recomeçando do zero. Eu odeio esse ramo, não somente por gosto, mas porque é algo muito arriscado e precisa saber muito bem o que está fazendo. Meu plano atual é fazer um concurso público e viver disso. E concurso, digo, de 8 mil para cima. E por fim, pegar as coisas do meu pai, alugar e viver disso. Ele apoia isso, não disse para ele essa última parte, eu imagino que seja de alugar os galpões, né? Os bens dele. Os bens, mas ao mesmo tempo reprime dizendo que eu deveria ficar ao lado dele e ajudar ele na empresa, e essa realmente talvez seja minha última opção, mas última mesmo. Enfim, tô sendo babaca ou ingênuo por querer isso pra minha vida ou não? Não. Quem que quer herdar BO? Você quer herdar a sarna pra se coçar? Não. Seu pai deveria... Eu sei que deve ser difícil, dolorido pro seu pai entender isso, porque ele parece ser uma pessoa teimosa. Até porque se ele não fosse uma pessoa teimosa, tá 20 ele anos. provavelmente teria desistido de insistir em coisas que colocaram a família dele à beira da insegurança alimentar, à beira de não ter casa, à beira de, tipo, várias Arriscou situações. muito, né? Sim. Então o pai dele provavelmente parece ser o tipo de pessoa que... Porra, não deu certo. Não larga o osso, mas eu não vou largar esse osso. Eu vou ficar tentando, batendo, dando soco em ponta de prego. É isso que fala? Murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca, entendeu? Que não tá dando um resultado bom e você continua fazendo. Então, e o filho cresceu vendo isso. Não tem nem como ele é traumatizado achar isso já. Legal. Quantas vezes o filho, sofreu as consequências disso, de uma decisão que na época não era dele, ele não podia opinar, ele não podia falar, pai, pelo amor de Deus, só arruma um emprego em um lugar igual
os outros pais que ele devia pensar, tá ligado? Porque, tipo, pô, o pai dele tem o direito de ter os sonhos dele, mas ele não tem o direito de impor os sonhos. Mano, mesmo que você seja um médico muito bem sucedido, foda, que tem um hospital e que é uma coisa foda que você tá oferecendo pro seu filho de seguir, o seu filho ainda não tem a obrigação de seguir. Ainda mais se o que você tá deixando de herança é BO. Entendeu? Tipo, você não tem o direito de colocar essa desvantagem já, sabe? De impor essa desvantagem já pro seu filho, porque começar com uma empresa que dá mais prejuízo do que lucro é começar com uma desvantagem. Você vai começar com um trabalho que você vai estar pagando para trabalhar normalmente. Enquanto se ele tivesse num emprego, ele estaria trabalhando. E concurso público dá para ver como ele quis procurar o oposto do que ele viveu. A estabilidade financeira, porque ele quer um trabalho que seja estável. Tipo, mais monótono, porque vai ser a mesma coisa sempre, mas que ao mesmo tempo é seguro, sabe? É estável, é garantido, é seu e não depende de você para aquele órgão, para aquela empresa continuar existindo. Você só tá lá trabalhando. Ele vai estar começando a vida agora. Então, ele não sabe nada de gestão de empresas e empreendedorismo. Então, já é uma coisa que ele teria que sair do ensino médio e estudar para poder tentar resolver o BO que é a empresa do pai dele, né? Porque se ainda fosse uma empresa que já tivesse bem estabelecida, sabe? E ele só quisesse passar o legado, sabe? Ensinar o filho a tocar a empresa, se fosse uma empresa. Mesmo assim, era válido já ele não querer seguir com isso, porque, tipo, é a empresa do pai dele, ele não tem nada a ver com isso, o que ele quer fazer da vida dele. Porque a gente vê muito isso acontecer, né? A empresa de família, que tá tantas gerações na família e tal, mas às vezes a pessoa não quer ser... ter um restaurante, não quer ser um padeiro, não quer ser alguma coisa, não desvalorizando, mas é porque ela tem outras ambições pra vida dela, né? E a gente tem que respeitar isso, que o seu negócio não é obrigatoriamente o negócio do seu filho, ou que ele tem que seguir. E tudo mais. E dá pra perceber como é um trauma na vida dele essa questão de estar à beira do colapso financeiro. Sim. Porque ele pontuou várias vezes isso, como era difícil a gente, sem saber... Que a última vez que eles estiveram bem mesmo foi há 20 anos atrás. É tipo que a empresa deu certo e eles estavam estáveis, assim, né? Nem nascido. Ele não era nem nascido, porque ele tem 17 anos exatamente. Eu vi histórias dessa época, né? Então, tipo, você crescer e passar 17 anos em vacas magras, só ouvindo falar sobre como foi a época das vacas gordas. Você não vai querer, conhece bem essa história. Você não vai querer herdar esse pasto aí, não, né? Que tá só com vaca doente morrendo e sem grama nenhuma. Que nem vaca tem. Male a Tem grama, o pasto. Tem uma galinha sem pena e uma vaca com as tetas murchas. Numa doença terminal. Cara, então dá pra ver que essa questão da dificuldade financeira e da instabilidade financeira é um trauma na vida desse menino. E tanto que é o que a Lau falou, ele procurou o contrário disso, né? Ele falou, eu quero um emprego estável, quero ser concursado público e ganhar bem meu salário, fazer o que eu tenho que fazer e pronto. E na verdade, se alguém, assim, ninguém é o babaca, mas se alguém for para ser babaca, obviamente, sem querer dizer, o seu pai. Porque o seu pai sabe das dificuldades que ele colocou essa família e passou por, e ele quer isso pro seu filho. Tipo, normalmente os pais, quer em melhor, teoria, né? eles querem, olha, eu quero que você tenha algo melhor do que eu tive. Eu quero que a sua realidade seja mais fácil do que a minha foi. E aí ele quer passar exatamente a mesma realidade sofrida e com insegurança alimentar, sem saber se vai ter teto sobre a cabeça pro filho. Ele tinha que falar, nossa, que legal, filho, que o que você quer é um trabalho com estabilidade, legal, e se um dia quiser abrir uma empresa, você vai ter o meu apoio, mas, tipo, eu quero que você tenha algo melhor do que eu tive, estabilidade, segurança, e é isso. Assim, lembrando que, por ser uma empresa de família, geralmente é trabalho escravo, né? Que no fim você tem um salário que der, principalmente quando é de pai para filha, assim, é bem complicado trabalhar em empresa de família. E tem essa questão, ele tá saindo agora do ensino médio. Então, tem toda aquela pressão, o que você vai ser da sua vida? Às vezes você nem sabe o que você quer ser, mas você tem que ser alguma coisa. Então ele já deve estar pensando, qual ramo que eu quero seguir, que faculdade eu quero fazer, e já tá bem fixo na cabeça dele que seguir a empresa do pai não é uma dessas opções. Até porque ele teria que, de fato, mesmo que desse certo na mão dele, estudar essa questão de gestão
e empreendedorismo. Então já seria uma faculdade que talvez é outra que ele queria fazer e não vai E conseguir. principalmente no começo ele teria que estudar não só gestão e empreendedorismo, ele teria que estudar o que a empresa faz mesmo. E financeiro, Tipo tudo assim, mais. não, reciclagem. Reciclagem, Ele teria que sim. estudar, tipo, reciclagem especificamente. Uhum. Porque quando a empresa é pequena, tem, tipo, 3, 4 funcionários, você não vai só gestar. Você vai fazer muitas muito funções, ainda, sabe? E agora em março eu faço 30 anos. Eu já tive uma história assim, né? Já fiz minha carreira e tal. E já tô bem estabilizada. Então já é um momento que você consegue pensar em outros projetos. Ah, beleza, ó. Essa parte inicial passou. Estudar, ter um emprego. E agora? Agora, finalmente, eu tenho tempo para outros projetos. Então, às vezes, é um projeto que ele vai assumir lá na frente, depois que ele fizer o que ele quer. Não precisa nem se assumir. Se ele um dia tiver capital, se um dia ele tiver investir no emprego também, que ele quer, ele pode ter dinheiro para falar, pai, ó, eu vou te ajudar, porque eu te ajudo também a encontrar, talvez, um funcionário que, tipo, é o gerente que você precisa. É o cara que manja de negócios do jeito que você, pai, não manja. Ó, E aí, tipo, eu vou te ajudar aqui com tanto valor por mês pra você administrar do jeito que você quiser. Tipo, se ele quiser ser bacana e ajudar o pai e tal. Mas, ao mesmo tempo, apesar de que, com certeza, o pai dele, queria ali prover pra família. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que... Parece ser cabeça dura o pai. Mas deve ser chucro, cabeça dura, Mas o que eu quero dizer assim, eu não acho, e agora é uma opinião polêmica, hein, um hot take. Eu não acho que só por a gente ter nascido e ter sido criado e o teu pai ter te sustentado, você deve algo pro seu pai só por isso, entendeu? Tipo, eu acho que quando você tem um filho, sustentar o filho seu é a sua obrigação. Não existe outra opção, entendeu? Ou você não tem condição de sustentar esse filho e você entrega ele pro governo, ou se você assumiu essa responsabilidade de ter um filho, é sua obrigação. Tanto que se seu filho passa fome, é você que vai ser penalizado depois. Se seu filho, sei lá, você não tem tempo para cuidar do seu filho e ele tá sempre cagado, com piolho, com, sei lá, com problemas de saúde, é você que vai ser penalizado. Não importa, o governo não vai ligar se você... Putz, eu não conseguia cuidar. E aí, nisso entra que, cara, você deve muito aos seus pais se eles forem pais muito bacanas, se eles realmente fizeram o melhor deles ali por você, você vai fazer o melhor seu por eles também. Só que, por exemplo, o pai dele, não consigo não reparar que essa coisa do pai dele de sempre querer ser empresário, mesmo que desse errado, em muitos momentos foi uma responsabilidade com a família. Porque a gente vê que trouxe marcas nesse menino, que ainda é um menino, e que, tipo, ele chegou a falar que teve momentos que eles quase perderam a casa. Tipo, e viver com esse medo é uma coisa que nem devia ser passada pro filho, entendeu? É uma coisa que devia ser tratado entre ali os adultos, tipo, a criança não necessariamente tem que ter acesso a essa... Se chega na criança já que vocês estão quase perdendo a casa, tipo, já tá numa situação muito extrema. E ele não falou em momento nenhum que o pai dele tentou seguir uma carreira mais fácil. Porque às vezes você vai ter filhos e acaba que você vai ter que priorizar um lar estável para os seus filhos do que o seu sonho, entendeu? Talvez o sonho de ser empresário teria que ser depois. Por exemplo, agora, que o cara... que ele já teria um dinheiro guardado, se ele tivesse tido um emprego mais estável, o filho dele já estava vazando, indo para a faculdade, e aí o pai dele poderia tentar investir numa empresa agora, ou algo assim, sabe? Tipo, tentar trazer uma estabilidade para o filho também era uma responsabilidade que o pai dele deixou de lado um pouco. É isso aí. Então, viva por você. Stay true to yourself. Se é o que você quer, faça o que você quer. Se você sente no seu coração que você quer ajudar o seu pai, que você deve isso a ele, e se vai te fazer bem, se vai fazer bem para sua família, tenta ajudar ele, mas não significa que você tem que... A gente só consegue tirar de onde... Eu só consigo tirar de um lugar que dá para tirar, entendeu? Se eu tô vazia, eu não consigo doar nada de mim. Então, você tem que cuidar de você primeiro para poder ter de você para doar. Para poder ter sua energia para doar para os outros. Essa história bônus deu pano pra manga, hein? História bônus. História boa, deu pra abordar. Nem leu, só mano. Deu pra abordar vários temas que são interessantíssimos, né? Ainda mais pra uma pessoa que tá começando agora. Porque é um menino, 17 anos. Que tudo bem que a gente não é, nossa, muito mais velha, mas querendo ou não, 10, 12 anos a mais,
uma puta experiência, né? Diferença. Às vezes 1, 2 anos já faz uma diferença, imagina 10, né? Sim, e esse é o momento que você vai estar querendo, tipo, estudar para vestibular. E você não sabe o que você vai fazer, e tá tudo muito confuso, e aquela rotina que você tinha de escola já não existe mais, você tem que pensar em um monte de coisa. Então fica meio embaralhado mesmo, E esse é meio que o momento né? que você vai querer procurar cursos e, tipo, procurar ou curso técnico ou curso de faculdade. Será que eu vou fazer um pré-vestibular, um cursinho? Você vai ser concursado, né? Concursado acima de 8 mil reais, eu imagino que tem que precisa ser, de faculdade. Precisa. Então aí você vai... Esse é o momento de você escolher o curso, montar estudar um para o seu vestibular. Tipo, não é um momento que você consegue trabalhar lá para o seu pai e, tipo, se você for sugado por essa empresa agora que vai te demandar muito, você vai deixar para depois o seu vestibular, a sua faculdade e vai ficar só pior. Criar planos, né? Porque assim, querendo ou não, para você ser concursado público de nível superior, você vai gastar aí uns 4, 5 anos para se formar, né? Porque eu nunca vi ninguém se formar no tempo certo. Então você vai gastar uns 4, 5 anos para se formar. E para entrar numa faculdade também é bom enquanto tá fresco. Isso. Do colegial, do fundamental que você acabou de estudar. Então eu imagino que você vai conseguir entrar num concurso desse tipo de 24 anos em diante, né? Porque aí você tem que esperar abrir edital na área que você escolheu, você passar no concurso, às vezes não é de primeira. Então, você joga aí até uns 25 anos, você não vai alcançar esse objetivo. É a longo prazo que você quer ser concursado público. E o que você vai fazer nesse meio tempo? Você tem que ter tempo para, nesse longo prazo, investir na sua meta. Senão e além da faculdade, porque ele é a média, é o CLT brasileiro, assim, cagado e cuspido. Porque assim, ele vai ter que estudar e trabalhar, porque o pai dele tem essa instabilidade financeira. Não consegue ajudar. Que é a nossa realidade, 90%. A mãe a gente não mencionou em momento nenhum, então vamos supor que é uma dona de casa. Ela é dona de casa, porque não comentou nada da mãe. Sim. Mas a nossa realidade. Você vai fazer um estágio que vai ser na sua área e você já vai conseguir também ali uma experiência para depois fazer um concurso e vai consumir todo o seu tempo. E eu e muitos amigos meus vivemos isso na pele, né? Eu tenho amigos que se formaram também em TI, continuaram carreira, né? Mas assim... chegou momentos que eu estava na faculdade estudando e eu fazia estágio. Então eu saía de casa, eu acho que 5h30 da manhã e chegava 11h30 da noite para seguir essa rotina todos os dias. Sim. Então é algo que você tem que se preparar psicologicamente, porque realmente não é uma rotina fácil. Você não vai ter dinheiro para um carro, você vai ter que andar de ônibus, você vai ter que andar de metrô. Então tudo isso é desgastante. Sim. Então você já tem que se blindar nessa questão e pensar, traçar uma rota e pensar no objetivo lá na frente. E, tipo, mesmo para ajudar os seus pais, é o que a gente falou. Só dá para tirar de onde tem o que tirar. Até para ajudar seus pais, porra, se você e seu pai for se dedicar numa empresa e no final essa empresa não dá nada, quem que vai sustentar você, seu pai e sua mãe? Entendeu? Sim. Seu pai daqui a pouco vai estar cansado, não vai estar conseguindo trabalhar. Tipo, é melhor para a família como um todo também ir para um lado da estabilidade. Porque aí um dia, quando eles precisarem, inevitavelmente vai acabar acontecendo. Porque o pai dele não tem uma renda passiva, ele tem que trabalhar para poder estar lá. A gente está falando daqui da cidade de São Paulo, né? Então eu cresci aqui e, cara, eu já saí de empregos que até eram bons, mas pela dificuldade de locomoção. Porque eu gastava pelo menos 2 horas para chegar no trabalho, que é uma realidade comum em São Paulo, uma realidade muito comum. Mas é muito desgastante, porque querendo ou não, você gasta 2 horas de ida e 2 horas de volta. Já é 4 horas das suas 24 horas, já é 4 horas que você está em transporte público. E não é um negócio que você fica quietinho, que é um negócio tranquilo. Não, porque você pega o ônibus até a estação, aí você vai, pega a primeira linha, você faz baldeação para não sei o quê, aí você faz baldeação pro outro lado, e nisso tá lotado de gente, geralmente é uma sardinha, e normalmente o ponto não é na frente da sua casa e na frente do seu trabalho, envolve uma caminhada também de um ponto pro outro. Se não chover, cara, e se não chover, aí a cidade vai travar inteira porque choveu, nossa, aí o seu chefe vai falar o quê? Mas por que se você chegou atrasada? Ah, mas é porque deu um problema, então estava antes... Por que você não saiu mais cedo? Entendeu? É isso, cara. Então a realidade do CLT brasileiro é essa, né, cara? Sim. E a gente tem que pensar em tudo isso. E a realidade de empresário fudido é pior do que a de CLT, muitas vezes, porque você é CLT e ninguém tá garantindo que você vai trabalhar igual um CLT e ninguém tá garantindo que o seu salário vai chegar no final. O CLT, pelo menos, você tem
algumas garantias e direitos. O autônomo não tem nada. O CLT, É pelo isso. menos, mesmo se tem um contrato, não importa que a empresa não consegue te pagar. Se tem um contrato, ela dá os seus pulos para poder pagar. Agora, se você é autônomo, você vai cobrar quem? Você mesmo vai brigar com você no espelho assim, ó, não vai acontecer nada.Esse urso, inclusive, representa muito bem todas as histórias de hoje. Zaroio. Olha, coitadinho. Esse é o pai do menino da história, gente. Pode ver que ele tá bem. Inclusive, esse é o nosso CLT. É, o nome dele é CLT. É CLT. É nosso mascote representativo aí, representando todos os CLTs aqui do Brasil, porque a gente é assim, né? Todo estrupiado, assim, ó, remendado. Ele Essa poderia é a representar um personagem de cada história que a gente teve aqui. Homens, mulheres, todos resumidos aqui. PJs também incluídos, tá bom? PJs, a edição CLTs que são contratados como PJs, né? Pessoas físicas, PFs. Essa é a edição CLT, se vocês quiserem edição PJ, gente, já deixa comentário aí. Acho que o PJ tem que ter um celularzinho na mão, né? Porque PJ normalmente, mesmo fora do horário de trabalho, tem que estar online, tem que estar respondendo, tem que estar trabalhando. Não tem hora de descanso, né? Não tem hora. Essa é a verdade. Porque PJ, na verdade, não tem hora de trabalho, em teoria, né? Que é uma empresa, né? É. Bom, é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou. Foi muito divertido. Obrigada amei passar esse tempo com vocês. Pelo Lucas e por ter sido a nossa produção, por ter trazido as histórias. Aí, pra vocês, Um beijo, audiência, gente. um beijo. Muito obrigada. Até semana que vem. Até.